Livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. Diz então assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava consideravelmente distante, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por essas águas. Venha, respondeu o Senhor. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, socorre-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Eu li a palavra na nova versão NVI, um pouquinho diferente dessa. Ah, botou também? Você é uma benção, irmão. Na NVI, que foi essa versão que nós lemos, ela traz com mais simplicidade o texto assim lido aqui nessa noite. O que o texto diz? Diz que Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo assim: peguem o barco e atravessem, cheguem do outro lado, enquanto eu vou me despedir das multidões. E assim os discípulos fizeram segundo a palavra de Deus. Só que Jesus, quando despediu as multidões, ele não foi diretamente ao barco, ele foi ao monte orar. E a oração era sua intimidade com Deus, era o seu relacionamento com o Senhor. E isso custou-se tempo bastante para que o barco que os discípulos estavam se distanciasse muito da terra. E isso já era de madrugada, quando Jesus se levantou e disse assim: eu vou ter que estar lá junto com os discípulos. Só que nessa madrugada, a Bíblia diz que se levantou um vento muito forte, que começou a soprar contra o barco. Esse vento forte que soprava contra o barco, os discípulos ficaram preocupados, porque onde é que está o Senhor? Esse episódio acontece muitas vezes em nossas vidas. Nós muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, Deus nos dá uma direção,
E quando surgem problemas e situações, parece que o Senhor não está conosco. O Senhor, por alguma razão, por algum motivo, fez com que aqueles homens fossem sozinhos. Eu faço uma pergunta a vocês: Jesus sabia que ia se levantar um vento ou não sabia? Claro que sim. Os discípulos sabiam que ia levantar um vento ou não sabiam? Não. Se os discípulos soubessem que ia se levantar um vento, eles iriam ou não? Por que Jesus não disse nada para eles? Tem coisas que Deus permite que aconteçam em nossa vida, onde nós achamos que é o fim. Problemas e situações aconteceram nesse ano. 2023 para muitos não foi muito bom. Houve muitas lutas e batalhas, muitos ventos contrários, parece que veio naufragar o nosso barco. Mas uma coisa é certa: se nós formos obedientes à voz do Senhor, Jesus, ele sempre vai ao nosso encontro, mostrando que se ele mandou, ele não vai permitir que o nosso barco afunde. Olha você aqui, no finalzinho de 2023, mais uma vez, mais um ano se completando, mais um momento em que nós temos de agradecer a Deus, que aparentemente parece que Ele não estava conosco. Amém? Olhem para mim. Se distrai, não, olha o vento, viu? Se todas as vezes que se levantasse um vento, você soubesse que ia se levantar, talvez você nem entraria no barco. Mas Deus permite com que ventos aconteçam, para saber o que está dentro do nosso coração, para saber se a fé que nós temos nele é genuína. A Bíblia diz que ainda na madrugada, mesmo em meio aos ventos contrários, a Bíblia diz que o Senhor decide ir ao encontro dos discípulos e começa então a andar sobre as águas. E começa a andar sobre as águas de tal maneira em que olho humano jamais iria compreender o que era isso. Coisas surpreendentes acontecem, milagres acontecem, quando Jesus ele quer falar conosco, quando ele quer nos ensinar alguma coisa, o sobrenatural acontece. E a Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. Os discípulos que estavam atemorizados naquele barco, viram Jesus andando sobre as águas e ficaram cheios de temor, dizendo: o que é isso? Só pode ser um fantasma. A ideia que eles tinham é que era um fantasma. Como é que alguém pode andar sobre as águas? Uma coisa eu aprendo nesta noite: que nada é impossível para o nosso Deus. Tudo que Ele fizer, tudo que Ele fará, ainda que sejam coisas impossíveis aos nossos olhos, mas se for para encontrar conosco e mostrar o seu poder, Ele vai fazer. Ele quer que você, em 2024, esse novo ano que entra, você passe a confiar tão somente nele. Por muitos e muitos anos a gente declara nosso amor para com o Senhor. Eu trabalho no supermercado e as pessoas dizem assim: feliz 2024, feliz ano novo, feliz. Aí a gente vai e cumprimenta muitas pessoas falando essas coisas e ouve também essas coisas. Mas de fato, o que é a felicidade? Se nós não dermos também um passo em direção ao Senhor, nós jamais iremos encontrar uma verdadeira felicidade.
Deus é a nossa felicidade e a nossa segurança. Se em 2024 eu não tomar uma posição de ouvir a sua voz, me chamando, assim como chamou Pedro. Pedro olhou para o Senhor e disse: há um fantasma. Aí o Senhor disse: não temas, Pedro, sou eu. E Pedro olha para o Senhor e diz assim: se és tu, manda eu andar também sobre as águas. E o Senhor disse para ele: vem, Pedro. Esse chamamento do Senhor é Deus falando conosco: olha, você precisa confiar em mim. Você precisa mudar de vida e encontrar a verdadeira felicidade. Porque 2023 talvez não foi muito bom para você. Mas se 2024 você ouvir a voz do Senhor dizendo: vem, entrega a tua vida a mim, muda, permita com que eu faça essa mudança, ouça a minha voz e confie em mim. Aí a Bíblia diz que Pedro começou a botar o pé para fora do barco. Pedro botou um pé, sentiu que era firme em meio ao mar profundo. E ele teve coragem de botar o outro pé para fora. Confiar no Senhor não é dizer assim: Senhor, eu confio em Ti, um pé dentro do barco e outro fora. Isso não é confiar no Senhor. Você está confiando é no barco, na tua força, no teu conhecimento, na tua sabedoria. Você está buscando a sua própria felicidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: um dia acaba. A força do homem acaba, a sabedoria do homem acaba, as amizades no mundo acabam, e você vai começar a perceber quem é de fato aquele que morreu por você, aquele que está disposto a dar a vida por você. Pedro, quando colocou um pé, disse assim: acho que já está bom, né? Pedro colocou o segundo pé e disse assim: peraí, se ele chamou, eu preciso ir. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Andou sobre as águas ao encontro do Senhor. Mas de repente, a Bíblia diz que ele começa a olhar para os lados. E o vento forte que levantava aquelas ondas, Pedro começou a ter medo. E por ele tirar os olhos do Senhor, olhou para as dificuldades, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ué, onde é que está agora a firmeza dos seus pés? Por que que ele duvidou? A Bíblia diz que Pedro começou a afundar. E imediatamente ele disse: Senhor, socorre-me. Porque ele sabia que quem chamou ele para caminhar também era capaz de mudar e lhe salvar. Pedro caminhou porque confiou no Senhor. Nós precisamos em 2024 aprender a confiar no Senhor, tirar os dois pés do barco e começar a caminhar em sua direção. Porque nós não sabemos quando nós vamos afundar. 2024, quem sabe o que vai acontecer em 2024? Levanta a mão aí. O que vai acontecer? Ninguém sabe, irmãos. Mas tenha certeza, se Ele chamar você, Ele se responsabiliza. No momento em que você afundar, Ele estender as mãos e tirar você do mais profundo sentimento. Se Ele chamou você, Ele tem autoridade para lhe colocar de volta de pé. E isso é o nosso consolo, o nosso conforto.
Todo cristão precisa passar por dificuldades. Tempestades sempre vão acontecer. Mas a diferença é que nós chamamos a quem pode nos socorrer. E sabemos e tendo a certeza que Ele está com o braço estendido para nos puxar de volta. Entregar a sua vida ao Senhor é fazer com que Ele governe a sua vida. Busque de fato um 2024 feliz. Tenha um 2024 cheio de paz, cheio de felicidade, cheio de amor. Mas isso só é encontrado no Senhor Jesus. Não há outro caminho para nós. Não há outra esperança para nós. Por isso que eu amo o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Amém?